O que Jesus nos mandou obedecer e guardar foi a sua palavra. E submeter-se a ela, praticar a sua palavra. É diferente você obedecer o líder da igreja que está te ensinando a palavra. Agora, submeter-se a ele sem questionar, não. Então, a liderança hoje, ela toma para si a autoridade. Não é mais a palavra, eles não enfocam a palavra. O que hoje o povo é orientado a ver como autoridade na igreja é o pastor, é as ordens do ministério, é a determinação que impõe o sistema religioso. Tomaram a autoridade de Deus para si. Hoje, os líderes, pastores, dirigentes, seja lá qual for, dentro de muitas igrejas, estão deturpando e desprezando os princípios de Deus. Estão pervertendo os princípios de Deus. Eu vou dar algum exemplo para você entender. Hoje, alguns princípios de Deus são pervertidos dentro da igreja. Há uma troca de valores, porque hoje os líderes estão conduzindo o povo, não pela palavra, mas dentro dos seus caminhos, dos seus preceitos. Vamos ver algum exemplo? Hoje o que é que ensina para a pessoa ser fiel a Deus? Qual é o princípio hoje na igreja que é ensinado para você ser fiel a Deus? Olha, dê o dízimo, olha, dê oferta, olha, cumpra os seus votos financeiros, seja fiel a Deus, não negue o seu dízimo. Não é isso hoje? Não é esse princípio de fidelidade que é pregado hoje na igreja, que é hoje levado para o povo entender, para ser fiel a Deus, eu tenho que dar meu dízimo? É ou não é? Os líderes hoje enfocam o quê? Para o homem ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus, cumpra o seu voto financeiro, traga a sua oferta, dê o seu dízimo, seja fiel a Deus, que Deus será fiel a você. Olha, trocam os valores, meu irmão. Fidelidade a Deus não é questão de dízimo, não. Fidelidade a Deus é questão de se submeter à palavra dele e essa praticar contra a minha vontade, contra os meus desejos, me negando e praticar a vontade de Deus. Isso é fidelidade a Deus, é mostrar a palavra, irmãos. Muitos líderes hoje estão pervertendo a verdade do Senhor. Outro exemplo de perversão, de troca de valores. Hoje, a igreja é colocada como um lugar onde as pessoas têm que ir para receber a bênção, para receber vitória e para buscar a presença de Deus. Troca de valores, meu irmão. Não é isso que se deve ser ensinado ao povo. Não é essa mensagem, esse sermão que o povo tem que ouvir. Não é ir para a igreja para receber bênção, vitória, buscar sua bênção, buscar a Deus. Hoje trocam os valores. Não é a palavra que eles mostram. É a igreja. É os rituais da igreja que eles mostram. Venha para a igreja, participe da campanha para levar sua vitória. Venha para a igreja, faça o pacto para você ser próspero. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Eu não estou generalizando, mas as muitas igrejas estão vivendo isso. Os muitos líderes estão pervertendo. Muitos que foram chamados por Deus, mas pela ganância, a avareza, largaram o compromisso com Deus e agora criaram sua ordem, seus princípios e desprezaram a palavra de Deus e levaram o povo a tropeçar, como Deus falou lá em Malaquias. Líderes que querem a autoridade para si, como o apóstolo João escreve lá na sua terceira carta, no versículo 9. Líderes que querem ser autoritário, que o povo enxergue ele como Deus, autoridade de Deus. Olha, como Paulo relata lá em 2 Tessalonicenses, versículo 4 do capítulo 2, em relação ao anticristo, esse governante mundial que vai tomar para si a autoridade e querer que o povo venere ele, submeta-se a ele como a Deus. Então, a maior causa da perversão na palavra de Deus hoje é pelos líderes. Pervertem, deturpam e trocam os valores. Olha o que ensinam hoje também. Estimulam o povo a terem fé, mas uma fé não na palavra. A terem fé nos movimentos, nos rituais, nos pactos, nos votos, nos objetos que é dado hoje nas campanhas dentro das igrejas. É onde o povo é estimulado a exercer sua fé. É através de pacto, de voto, de campanha, de ritual, de cerimônia dentro da igreja, como meio de alcançar a graça de Deus. Estão pervertendo os valores
trocando os princípios, deturpando a palavra de Deus. Muitos pastores, muitos líderes, está sendo uma maldição para esse povo que está aí dentro, levando o povo a tropeçar, levando o povo a desprezar a verdade, criando no povo uma mente totalmente contrária à verdade de Deus, levantando discípulos que combatem contra a palavra de Deus. Muita gente dentro das igrejas que estão combatendo contra a palavra de Deus, quando alguém leva a instrução na palavra. Então trocam os princípios, ensinam o povo a ser fiel, dando dízimo, ensinam o povo a colocar sua fé em ritual, campanhas, pacto dentro da igreja. Mostra o povo a buscar a Deus, não na palavra. Mostra o povo a receber a bênção de Deus, não pela palavra. Porque a bênção de Deus, ela não vem até nós por nenhum ritual, ao contrário. Não é eu que tenho que buscar a bênção em igreja, em ritual, em campanha. A palavra não ensina isso. As bênçãos de Deus, ela é na vida daqueles, ela vem, ela alcança aqueles que estão na palavra de Deus, que estão com coração puro e sincero para viver a palavra. As bênçãos de Deus nos alcançarão. É o que Deus estabelece lá, esse critério, esse princípio para a gente alcançar as bênçãos de Deus, ou então as bênçãos de Deus nos alcançar quando nós guardamos a palavra dele. Não é quando nós praticamos o ritual de igreja, movimento, campanha, pacto, não. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, dá uma lidinha lá, meu irmão. Então hoje, a causa da deturpação, a causa hoje que leva as pessoas a perverterem a palavra de Deus, são os líderes. São os líderes que levam o povo a tropeçar, que levam o povo a cair da graça, que levam o povo a desobedecer, que levam o povo a rejeitar o caminho do Senhor. Cuidado, meu irmão. O diabo tem levantado muitos líderes dentro de religiões, de conceitos doutrinários, de movimento de fé em nome de Deus, trazendo ensino, doutrina, que faz o homem rejeitar o caminho do Senhor. O diabo tem levantado hoje muitos líderes, influenciado, dando sabedoria a eles para criar filosofia, conceitos, linha de pensamentos, evangelhos, doutrinas, que mostram ao povo que é o caminho verdadeiro para chegar a Deus. O diabo tem levantado muitos líderes para perverter o caminho de Deus, a verdade que liberta. Então, nesta hora eu quero que você entenda isso. Cuidado com esse teu líder, nesse grupo religioso que você está dentro dessa igreja ou dessa religião. Veja o que você está sendo instruído e ensinado. Examine as escrituras. Se você não estiver sendo conduzido pela palavra, você precisa sair daí enquanto é tempo, para servir a Deus, buscar a Deus, receber a bênção de Deus. Não é dentro da igreja servindo as ordens dos homens, é na palavra, praticando e guardando a palavra. Para que você seja templo e morada de Deus, você precisa guardar a palavra. Foi o que Jesus disse, João 14, 23. Quem guarda a minha palavra, esse me ama, e eu e o Pai habitaremos nele. Para que você alcance as bênçãos de Deus, você tem que estar se conduzindo e praticando a palavra, vivendo ela. Não é vivendo campanha para alcançar bênção e vitória. Pois a palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão. Aonde quer que estejamos. Não precisamos ir para a igreja ali, aqui, acolá, correr atrás de bênção. Para ser fiel a Deus, não é dando dízimo na oferta, nem fazendo voto financeiro dentro de igreja, enchendo o bolso de homens avarentos, cobiçosos, gananciosos, esses lobos gulosos que fazem de vós negócio. Para ser fiel a Deus, é você estar praticando a palavra dele. Não se submetendo ao desejo do pecado, à vontade particular, mas negando-se e renunciando e vivendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus ajude-nos. Abramos os olhos. Vejamos a verdade. Ouçamos a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque é por essa verdade que você é liberto. Ouvindo a palavra,
pois a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amém? Fiquem na paz, evangelista Wellington Ramos, proporcionando sempre uma porção da palavra de Deus com as instruções que dá entendimento e nos liberta do engano. A instrução da palavra de Deus no meu canal no YouTube e aqui na minha página no Face, você é abençoado.